Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos e todas. Exatamente, Diego. Eles conversaram hoje pela manhã um telefonema que durou cerca de 45 minutos entre os dois governantes. O principal ponto, Diego, a principal pauta foi, de fato, a Venezuela. Os dois países ainda não tinham conversado desde que houve a invasão dos Estados Unidos e a retirada do ex-presidente Maduro, e eles trataram de como fica a geopolítica nesse momento. Segundo as notas russa e brasileira, lembrando que uma curiosidade, quem lançou primeiro, quem nos informou primeiro que havia ocorrido esse telefonema foi o Kremlin. O Kremlin avisou muito antes do governo brasileiro de que os dois tinham falado pelo telefone. A Rússia soltou sua nota por volta da manhã, falando que o assunto foi Venezuela, não só Venezuela, como a soberania do Estado venezuelano e a defesa dos interesses do povo venezuelano durante a conversa dos dois. E o Brasil só soltou uma nota um pouco mais genérica no meio para o final da tarde, Diego. Deve ter umas 2 horas que eles soltaram essa nota, quando a conversa ocorreu de manhã. Segundo o governo brasileiro, ele também diz que se trataram de Venezuela, mas não entra em muitos detalhes. Só diz que os dois falaram em manter a América do Sul e o Caribe como uma região de paz. É uma fala que o presidente Lula tem dito muito. De que forma, eles não entraram em detalhes, só disseram que, se possível, vão entrar no Conselho de Segurança da ONU, a uma esfera que essa invasão, essa ação norte-americana já tem sido debatida, e também nos BRICS. Lembrando que o Brasil e a Rússia são membros fundadores do BRICS e que a Venezuela foi barrada de entrar no BRICS por voto, inclusive, do Brasil, que, à época, revoltou muito Nicolás Maduro. Não sabemos se essa conversa, o que a gente está tentando apurar, e eu ainda não tive essa confirmação, Diego, se com a retirada de Maduro, há uma chance do governo Delcy, uma chance de um futuro outro governo da Venezuela, aí sim adentrar nos BRICS, e se isso foi concordado entre ambos. Nem o governo brasileiro e na nota do Kremlin não trataram sobre isso, só disseram que esse está no horizonte, Diego. Perfeito, Lucas. Obrigado pelas informações, bom trabalho para você. Obrigado. Valeu. Professor, e essas informações, né, sobre Brasil e Rússia em diálogo, e o assunto é Venezuela, né? O Lucas até tratando uma possibilidade, vale ressaltar, né, que não é uma informação, é uma apuração que ele está fazendo, ainda assim a confirmação sobre a questão da Venezuela participar do BRICS, né, dos BRICS. E parece que essa questão da Venezuela ingressar nos BRICS vai contra os interesses do Brasil. Me parece que devemos ter cautela aí com qualquer informação nesse sentido. Pode ter sido algo debatido, algo discutido, mas não vejo como isso possa ajudar a própria Venezuela e, sobretudo, o Brasil. O Brasil, se tiver juízo e se isso estiver sido posto na mesa pela Rússia de fato, qualquer que seja o governo brasileiro, aliás, seja o governo Lula ou no futuro um outro governo vai substituir o governo Lula, lembrando que estamos em ano de reeleição, de eleições presidenciais, deve ser muito cauteloso em trazer para os BRICS qualquer outro membro nesse contexto em que Trump claramente ainda coloca o Brasil e qualquer que seja o presidente brasileiro na corda bamba, né? Procurando aí se equilibrar entre sim o interesse nacional brasileiro que envolve manter boas relações com potências emergentes, Rússia e China inclusive, e sobretudo a China do ponto de vista econômico, mas sem fechar as portas para o diálogo com os Estados Unidos, sempre à luz do quê? Dos nossos interesses nacionais. Portanto, Diego, temos aqui um cenário bastante delicado, que é normal, vejo esse tipo de ligação, mas me parece que algo que vá além aí desse tipo de diálogo, né, procurar ajudar a Venezuela nesse momento, especificamente via uma eventual adesão aos BRICS, é algo um tanto quanto temerário à luz da necessidade de mantermos aí uma abertura e a maior abertura possível com os Estados Unidos, que por hora estão aí sob Trump, e o cenário não deve mudar mesmo com as eleições de meio de mandato. Um impeachment eventualmente do Trump seria muito difícil, o máximo que pode ocorrer ali é um constrangimento das eleições, ou melhor dizendo, das relações internacionais americanas por uma eventual maioria democrata, caso no novembro haja ali a opção do eleitor americano em empoderar a oposição a Trump, fazendo uma maioria democrata na Câmara dos Representantes.